nosso grupo vai apresentar sobre confecção e encerramento de fundição de infraestrutura metálica em PPR. A gente fez uma pequena introdução da sequência laboratorial, porque a maioria dos colegas não sabe muito bem como é que funciona. Então, antes da gente falar de fundição, a gente vai falar dos passos que vem antes, resumidamente, só para ninguém ficar sem entender. Então, primeiro, vai ser a obtenção e análise do modelo de estudo, que vai ser feito com hidrocoloide reversível, que é o alginato. E depois e aí a gente vai ter o modelo de trabalho, que vai ser obtido depois do preparo da boca. A gente vai ter o delineamento, que é onde vai ser analisado o paralelismo entre as superfícies dentárias, os dentes e os rebordos ósseos. O planejamento, que vai ser a elaboração do plano de tratamento, onde vai ter um desenho da representação gráfica da prótese em cima do modelo de trabalho. O alívio ao bloqueio dos ângulos mortos, que vai ser o alívio de áreas retentivas, então todas as áreas que ficam abaixo do equador protético vão ter que ser aliviadas. A duplicação do modelo de trabalho em modelo de revestimento, que vai ser a alteração do modelo de trabalho em modelo de revestimento, já com todos os alívios nas superfícies dentárias, sobre o qual vai ser feito um padrão de cera, obedecendo toda a representação gráfica que foi feita. O revestimento, ele vai ser um material utilizado para a confecção de moldes para fundir ligas metálicas. Então, ele tem que ser feito de um material que seja resistente e que aguente altas temperaturas. O gesso não vai servir para essa finalidade. E o material de revestimento, ele tem que ser capaz de obedecer todo aquele desenho que foi planejado no planejamento da prótese. Dando continuidade ao que a Brenda estava falando sobre a duplicação do modelo de trabalho e modelo de revestimento, existem vários tipos de ligas para a confecção de armações metálicas, cada um com seu ponto de fusão e coeficiente de contração diferente. E devido a isso, o revestimento que vai ser utilizado pelo técnico tem que ser um composto que se adeque às propriedades físicas da liga, para que possa ser utilizada na fundição da armação. O material de revestimento ele vai poder ser aglutinado por gesso, por sílica ou fosfato. E a indicação de cada um desses vai depender da temperatura necessária para a fundição delas, a eliminação de cera do molde de revestimento e a compensação das mudanças dimensionais sofridas pela liga e pelo molde. E no artigo que estudamos, ele diz que o revestimento com fosfato, eles são os mais indicados, porque eles apresentam uma menor porosidade, maior resistência, maior precisão, e ele tem uma superfície mais lisa. E, além disso, ele tem um tempo de presa de cerca de 20 minutos. E, no final de tudo isso, o modelo de trabalho que vai ser recebido pelo profissional, ele pode demonstrar os erros que possivelmente foram os possíveis erros que foram cometidos pelo técnico durante o processo. E aí, se tiver erro, vai ter que refazer o trabalho todo de novo. Eu vou estar falando sobre tratamento da superfície do modelo de revestimento. Bom, essa etapa, assim como todas as demais citadas já anteriormente pelos colegas, algumas que não serão citadas, ela é de extrema importância para a confecção da PPR. Bom, essa etapa ela também pode ser denominada por banho de cera, né? Conhecida também como banho de cera. Essa etapa ela tem duas finalidades. Ela possui duas finalidades, como você pode ver, está anotado no slide aí. Aumentar a resistência do modelo e dar uma melhor fixação à futura ceroplastia. Para a execução dessa etapa, são necessários alguns materiais. Também estão citados aí no slide, pode observar. Eles são 100 gramas de cera virgem, 100 gramas de parafina, 20 gramas de carnaúba e 20 gramas de breu. Bom, a execução dessa etapa funciona da seguinte maneira. O modelo, primeiramente, ele deve ser desidratado
a uma temperatura de aproximadamente 300 graus Celsius. Essa desidratação ela pode ser feita em um forno e o modelo deve ser exposto a essa temperatura por aproximadamente 40 minutos. Tendo feito isso, é preparado o banho com os outros materiais, né, nas proporções corretas. Esse banho deve estar a uma temperatura de 80 graus Celsius. Com esse banho pronto, o modelo já desidratado deve ser submerso mesmo por um período de 5 segundos. Tendo feito isso, o modelo é retirado e em seguida é só aguardar que o mesmo ele resfrie a uma temperatura ambiente. Após o banho de cera que o Wilkner falou, a gente vai dar entrada à escultura de cera no modelo de revestimento. Para fazer essa escultura de cera no modelo de revestimento, vai ser com a ajuda do modelo de estudo do profissional, do dentista. O técnico vai pegar esse modelo de estudo e vai copiar com a ajuda de um lápis, que pode ser visto na primeira imagem, para o modelo de revestimento. Todas as principais características, como o formato da cela, grampo, tamanho do grampo de ação de ponta, localização, etc. Após isso, como é visto na segunda imagem, vai ser o revestimento por cera, que esse revestimento vão ser ligados por sprus de cera, que é o laranja, se eu não me engano. E com esses sprus vai dar para fazer a canalização para o modelo de metal, que é na terceira imagem. Eu e a Giovana, nós vamos falar sobre a inclusão para a obtenção do molde para fundição. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que seria os condutores de alimentação, visto que ninguém compreende muito bem o que é isso, até porque a gente ainda não viu de fato. Esses condutos de alimentação, na PPR, eles são colocados sobre um enceramento, e a partir disso é observada não só a complexidade dessa prótese, dessa estrutura metálica, mas também a quantidade do número de condutos de alimentação para poder ocorrer a fundição. Mas assim, o que seriam esses condutos de alimentação? Esses condutos de alimentação, eles são umas aberturas que leva do cadinho até a cavidade na qual a armação deverá ser fundida. Esse conduto ele tem um propósito de conduzir o metal fundido do cadinho até a cavidade do molde. Os tais condutos eles devem ser grandes o suficiente para acomodar o fluxo de entrada desse metal para poder formar essa estrutura. Tanto para acomodar o fluxo de entrada desse metal, quanto para conduzir o metal à cavidade do molde o mais rápido possível. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o número desses condutos. A gente tem os condutos múltiplos e os condutos únicos. No procedimento laboratorial, para os condutos de alimentação, principalmente os múltiplos, é essencial que todos os tipos de fundições inferiores e superiores, com exceção daqueles com uma placa palatina, sejam múltiplos para poder aguentar e ter essa rigidez para poder fazer essa estrutura metálica e futura prótese facial removível. A maior parte das próteses faciais removíveis, elas exigem que os condutos de alimentação sejam múltiplos. Um conduto de alimentação ele só vai ser único e preferível para as fundições palatinas e para as células metálicas, que também para os arcos inferiores, quando estes são usados em bases de prótese total. Nas próteses faciais removíveis, o uso de um conduto único está limitado àquelas armações superiores, nas quais, devido a uma placa palatina, é possível a entrada de vários canais. A partir de tudo isso, de toda essa explicação, o que seria, então, a finalidade dos canais de alimentação? Ele tem a finalidade de proporcionar um reservatório de metal fundido, a partir do qual o molde possa abastecer durante a solidificação.
para poder a gente obter essa estrutura metálica e futuramente uma prótese facial removível que o paciente possa usar. O conjunto, esse conjunto de revestimento, ele pode ser incluído em um anel de cartolina proporcional ao tamanho do conduto de alimentação, tá? E eles também podem ser substituídos pelas tiras de papelão que vão circundar os conjuntos de revestimento. Bom, é importante sempre observar as instruções dos fabricantes para poder ter um bom resultado com isso, né? Dos materiais, que são metal, revestimento e forma. Então, nova porção, né, de revestimento, ela é preparada e vazada e sempre contendo vibrações para que não haja bolhas, para que não comprometa o modelo. E aguardar até que tome presa para poder tirar essas tiras de papelão. Bom, essa imagem foi a única imagem que eu consegui achar. E essa imagem mostra, né, essa figura mostra os modelos de revestimento em cero platinado, né, uma estrutura metálica. E aí a gente consegue ver os condutos de alimentação, que a Alicia falou, que é onde circundam todo esse papelão.